De fundações em Nova York que aguentam o tranco de bombas, até elevadores na China mais rápidos que um carro de corrida. Essas construções gigantes não são só aço e vidro. São como castelos modernos, e cada andar ali guarda um montão de histórias. É o cartão postal da cidade, o Skyline. Quando a gente pensa numa cidade, muitas vezes o Skyline é a primeira imagem que pinta na nossa mente. Nova York, Xangai, Dubai. A gente bate o olho e já sabe qual é, só pelo formato inconfundível dos seus prédios. E no meio desses gigantes todos da cidade, alguns edifícios são ainda mais altos. Parece que ousam tocar as nuvens. Esses são os super arranha-céus. Essas maravilhas da arquitetura são muito mais do que só concreto, aço e vidro. Elas nos mostram a vontade de realizar grandes feitos, as ideias inovadoras e como o ser humano sempre quer voar mais alto, tanto literalmente quanto na imaginação. Para conhecer essas maravilhas da engenharia, a gente vai embarcar numa viagem por vários cantos do mundo e desvendar as histórias por trás de alguns dos arranha-céus mais impressionantes do planeta. O One World Trade Center, em Nova York, o Guangzhou CTF Finance Center, na China, o Tianjin CTF Finance Center, também lá na China, e a Torre CITIC, em Pequim. Cada um desses prédios tem sua própria jornada para contar. Desde os perrengues na hora de construir, até o impacto que causou na paisagem da cidade. Essas construções são a prova viva da inteligência e da capacidade do ser humano. Eles nos mostram que é possível realizar coisas incríveis, desafiando todos os limites. Então, bora com a gente mergulhar na história, descobrir os bastidores da construção e entender a importância dessas maravilhas que quase tocam o céu. E vamos desvendar os segredos por trás de tanta altura e como eles deixaram uma marca eterna no skyline das cidades do nosso planeta. Desde os primórdios da construção com aço e concreto até as maravilhas tecnológicas de hoje, erguer arranha-céus sempre foi uma aventura que reflete a criatividade, a habilidade e o trabalho duro de muita gente. A gente vai conferir como as técnicas de construção evoluíram e os macetes de engenharia que tornam possível levantar esses gigantes. Da fundação ao último andar, cada etapa da construção conta uma história de inovação e de pura persistência, sem nunca jogar a toalha. E não é só a altura que impressiona, viu? São também os detalhes minuciosos e os designs arrojados que dão a cada arranha-céu uma identidade única, diferente de todos os outros. Explore com a gente os projetos dessas maravilhas que tocam o céu, os desafios de tirar o fôlego que foram superados e as soluções geniais da engenharia. Conheça as histórias que se elevam acima das nuvens e que tocam fundo na essência da coragem e da engenhosidade humana. Em Nova York, poucos edifícios como o One World Trade Center são um símbolo tão forte de resiliência. Ressurgindo das cinzas dos ataques de 11 de setembro, ele é um farol de esperança e um testemunho do espírito indomável da cidade. As torres gêmeas originais ocupavam um lugar de destaque no skyline da cidade. O Ground Zero tornou-se um local de profunda tristeza, mas também de uma imensa vontade de seguir em frente e reconstruir. O One World Trade Center, projetado por David Childs, presta homenagem ao passado enquanto abraça o futuro. A construção do edifício começou em 2006, com foco total em sustentabilidade e segurança. Foram mais de 8 anos de obras, envolvendo milhares de trabalhadores e o uso de técnicas de engenharia de ponta. Guangzhou, uma cidade vibrante no sul da China, viu seu horizonte se transformar radicalmente nas últimas décadas. Entre todas as construções incríveis por lá, o Guangzhou CTF Finance Center é um exemplo perfeito do crescimento meteórico da cidade e de como ela abraça designs ultramodernos. Sua forma elegante que se afunila em direção ao topo, parecendo um cristal reluzente, se destaca demais no panorama da cidade. Com o boom econômico de Guangzhou nos últimos anos, aumentou a demanda por escritórios modernos, e o Guangzhou CTF Finance Center é a prova viva de que essa cidade é um peixe grande na economia global.
O projeto do edifício, assinado pelo renomado escritório de arquitetura Kohn Pedersen Fox, é uma obra-prima da engenharia e da sustentabilidade. Seu formato único, com recuos e curvas estratégicas, não só garante um visual de cair o queixo, mas também ajuda a reduzir o impacto do vento, tornando-o mais forte e seguro. O Guangzhou CTF Finance Center não é só um símbolo de prosperidade financeira, é também um celeiro de novas ideias e criatividade. Dentro do edifício tem escritórios, um hotel chiquérrimo e um shopping com lojas de grife, e por isso é um point vibrante e cheio de vida, tanto para quem viaja a negócios, quanto para turistas. A construção do Guangzhou CTF Finance Center começou em 2010 e terminou em 2016. Esse projeto exigiu um planejamento minucioso e uma colaboração gigantesca, envolvendo milhares de trabalhadores e técnicas de construção de ponta. Engenheiros e arquitetos ralaram pra caramba, dia e noite, para garantir que o edifício fosse robusto, seguro e ecologicamente correto, transformando-o em um dos arranha-céus mais modernos do planeta. Bem no coração da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Tianjin, um farol da arquitetura moderna se ergue imponente em direção ao céu. É o Tianjin CTF Finance Center. Este arranha-céu monumental é muito mais do que um simples acréscimo impressionante ao skyline da cidade. Ele escancara a incrível transformação econômica de Tianjin e como a cidade se tornou uma peça-chave no tabuleiro global. Tianjin, que antes era uma pacata cidade portuária, viveu uma transformação de cair o queixo nas últimas décadas e hoje é um verdadeiro polo de finanças, tecnologia e comércio internacional. O Tianjin CTF Finance Center espelha esse novo dinamismo, sendo um símbolo da ambição da cidade e de seu compromisso com a inovação. O projeto deste edifício também leva a assinatura do renomado escritório Skidmore, Owings & Merrill, e é uma verdadeira obra-prima da engenhosidade arquitetônica moderna. Sua forma elegante e curvilínea, que lembra um pergaminho se desenrolando lentamente, não é apenas visualmente deslumbrante, mas também tem um propósito prático fundamental. Ela reduz o arrasto do vento e aumenta a estabilidade estrutural. Mas o Tianjin CTF Finance Center não é só um rostinho bonito não. É uma verdadeira cidade vertical pulsante, abrigando escritórios de ponta, um hotel de luxo e um shopping center sofisticado, atraindo negócios e visitantes do mundo todo. A construção do Tianjin CTF Finance Center foi uma empreitada daquelas, envolvendo milhares de trabalhadores e tecnologia de ponta. O projeto encarou um bocado de desafios, desde barreiras logísticas a verdadeiras proezas de engenharia. Mas o resultado final é um verdadeiro atestado da engenhosidade e da garra humana. Pequim e seu progresso. A Torre CITIC. Pequim, a capital histórica da China, é uma cidade onde as maravilhas antigas encontram as modernas. A Torre CITIC, também conhecida como China Zoom, se destaca imponente, um símbolo de progresso e de uma arquitetura de tirar o fôlego. Foi projetada pelo escritório Kohn Pedersen Fox, e sua inspiração vem da arte tradicional chinesa. Seu formato lembra um zoom, um antigo vaso de bronze chinês. Este design ajuda o vento a não atingi-la com tanta força, o que a torna ainda mais estável. Sua forma externa curvilínea faz com que a luz natural penetre profundamente no edifício. A Torre CITIC é um exemplo do compromisso da China com o desenvolvimento sustentável. Ela conta com sistemas de captação de água da chuva e vidros especiais que economizam bastante energia. A construção da Torre CITIC começou em 2011 e contou com o trabalho de mais de 10 mil pessoas. Com engenharia de ponta, a torre foi finalizada em 2018. É um exemplo impressionante do que a engenharia atual é capaz de realizar. Maravilhas ocultas. Algumas curiosidades sobre estruturas superaltas. Embora esses gigantes altíssimos sejam maravilhas da engenharia moderna, eles também escondem alguns segredos que pouca gente conhece. Então, bora conhecer algumas curiosidades e fatos pouco conhecidos sobre esses prédios. O One World Trade Center foi projetado para ser o edifício de escritórios mais seguro do mundo, com um núcleo de concreto armado e uma estrutura de aço.
Esse design garante proteção máxima contra qualquer perigo em potencial, transformando-o numa espécie de fortaleza no céu. Altura: 1.776 pés, 541 metros, que simboliza o ano da independência dos Estados Unidos. Foi concluído em 2014, projetado por David Childs, da Skidmore, Owings & Merrill. Escudo anti-radiação. A base do edifício é revestida com concreto armado superdenso e projetada para resistir ao ataque de um caminhão-bomba. Isso o torna um dos arranha-céus mais seguros já construídos. Aço reciclado do Marco Zero. Parte do aço usado na nova torre foi reciclado das Torres Gêmeas originais, destruídas no 11 de setembro. Um gesto simbólico muito poderoso. Camuflagem do design da base. No início, a base de concreto de 200 pés, bem robusta, parecia demais uma fortaleza. Por isso, depois a revestiram com painéis de vidro prismáticos, para que refletisse a luz e se integrasse ao visual da cidade. Dispensa amortecedor de massa sintonizada. Apesar de sua altura, este edifício não utiliza um amortecedor de massa sintonizada tradicional, como o Taipei 101. Pois o design afunilado da torre e seu robusto núcleo de concreto já lhe conferem rigidez suficiente. O Guangzhou CTF Finance Center possui os elevadores mais rápidos do mundo, que atingem velocidades de até 20 metros por segundo. Essa velocidade incrível permite um deslocamento rápido e ágil, garantindo que as pessoas não percam tempo ao transitar por essa estrutura imensa. A Torre CITIC de Pequim é construída para resistir a terremotos e ventos fortes, o que a torna um dos arranha-céus mais resilientes do mundo. Essa resiliência garante que o edifício permaneça um local seguro, mesmo diante das forças mais implacáveis da natureza. Essas maravilhas ocultas revelam o incrível engenho e a visão de futuro necessários para criar essas obras-primas da arquitetura. Assim, garantem que não apenas impressionem por sua magnitude, mas que também sejam geniais em sua funcionalidade e segurança. Os elevadores mais rápidos do mundo. No CTF, existem elevadores que atingem uma velocidade de 20,5 metros por segundo. Isso equivale a 45,8 milhas por hora. Eles levam os passageiros do térreo ao 95º andar em menos de 45 segundos. Utilizam cabos de fibra de carbono para reduzir o peso e o atrito. Núcleo gigante de uso misto. O design do seu núcleo é um dos menores e mais eficientes em edifícios super altos. Imagina só, ele combina hotel, residências, escritórios e lojas, tudo isso sem grandes alterações na estrutura do edifício. Proteção contra terremotos e vento. Utiliza colunas enormes e vigas especiais profundamente embutidas na estrutura. Assim, distribuem o peso e aumentam a resistência do edifício a forças laterais, algo crucial em uma zona sísmica. Engenharia de baixa emissão de carbono. Para refrigeração e irrigação, usa sistemas de águas cinzas com tratamento triplo. Isso faz parte de um grande esforço para proteger o planeta, especialmente em um clima de alto consumo energético. Para construir essas estruturas tão altas, é preciso um planejamento meticuloso, ideias inovadoras e, acima de tudo, uma persistência de dar inveja. Um dos primeiros perrengues é conseguir todos os alvarás e o sinal verde para a construção. Para edifícios super altos, muitas vezes são necessários estudos de impacto ambiental gigantescos. E claro, eles precisam seguir normas de construção bem rigorosas. Isso é para garantir a estabilidade do edifício e a segurança de todos lá dentro. Organizar toda a logística de material e transporte é outro problemão. Levar uma montanha de materiais até o canteiro de obras, quase sempre localizado em cidades movimentadas, exige uma coordenação logística de mestre. E isso pode causar congestionamentos de fazer qualquer um perder a paciência. E assim que os materiais chegam à obra, pensa bem, é preciso içá-los a alturas de tirar o fôlego. Para isso, são necessários guindastes especiais e operadores com uma habilidade fora do comum. E depois, claro, tem o clima.
Vento forte, tempestades e calor ou frio extremos podem paralisar a construção num piscar de olhos. Isso causa atrasos no cronograma e, claro, aumenta ainda mais a pressão para concluir esses projetos tão complexos dentro do prazo e do orçamento estabelecido. A Torre CITIC, China Zoom, em Pequim. Altura, 528 metros, 1.731 pés. Foi concluída em 2018, projetada pela Kohn Pedersen Fox Associates. Curiosidades. O design foi inspirado num antigo recipiente ritualístico chamado Zoom. Seu formato, que vai se afunilando tipo uma ampulheta, lembra um vaso de vinho cerimonial chinês. Este design, mais largo no topo e mais estreito no meio, representa um baita desafio estrutural. Desafios da forma afunilada. A inclinação para dentro submeteu a cintura do edifício a uma tensão estrutural gigantesca, o que exigiu um sistema avançado de núcleo duplo com estabilizadores e treliças de cinturão para garantir a estabilidade. Projeto antiterrorismo. O subsolo e o núcleo são feitos com concreto avançado resistente a explosões. Além disso, os andares técnicos foram posicionados estrategicamente para isolar qualquer possível falha estrutural. O polêmico limite de altura. A Torre CITIC vai continuar sendo o prédio mais alto de Pequim para sempre. Logo que foi concluída, o governo impôs um limite na altura dos arranha-céus, alegando que era pela beleza do horizonte e pela segurança do tráfego aéreo, e eles tocam o céu, de verdade e com a imaginação. Nos inspiram a sonhar alto e a pensar com ousadia, e a nunca deixar de alcançar novas alturas. À medida que a tecnologia avança e entendemos mais sobre materiais e design, a gente só pode imaginar como será o futuro dos edifícios super altos. Será que veremos prédios que vão deixar no chinelo os gigantes de hoje? Encontraremos novas formas de tornar esses gigantes mais sustentáveis e integrá-los melhor ao tecido das nossas cidades? Só o tempo dirá o que o futuro nos reserva. Mas uma coisa é certa: enquanto nós, humanos, tivermos esse espírito de inovação e essa vontade de alcançar o impossível, o céu é o limite quando se trata de construir nosso futuro. As torres mais altas do mundo não são apenas construídas. Elas são projetadas para contar histórias, para resistir ao impossível e para redefinir o que é possível. Se vocês curtiram essa viagem pelos céus, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrevam e nos acompanhem para descobrir mais segredos escondidos no aço e no concreto.